Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Thiago Alencar e hoje eu estarei falando a respeito de um assunto bastante importante, ou por que não dizer também relevante para os nossos dias atuais. Em especial também gostaria de cumprimentar a todas as irmãs que fazem parte deste curso, que fazem parte desse projeto chamado Mulheres Pregadoras. Hoje eu estarei falando com vocês, mulheres, a respeito de um assunto que nós tratamos no primeiro vídeo. Então, para você que não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a ir lá no meu canal e procurar pela nossa primeira aula, chamada Aula de Introdução à Elaboração de um Esboço. Pois bem, hoje eu quero falar com vocês a respeito do nosso esboço, a respeito daquilo que nós falamos um pouquinho na aula passada. Pois bem, vocês lembram que após a nossa aula eu propus a vocês uma atividade, e essa atividade foi a elaboração de um esboço, como se vocês fossem pregar um sermão, como se vocês fossem pregar. Eu pedi que vocês elaborassem um esboço para que estivessem auxiliando a cada uma de vocês na hora da ministração da palavra. Então, na nossa primeira aula, nós falamos das ferramentas, nós falamos do método ao qual é necessário ser seguido para elaborar um esboço, para a elaboração de um esboço. De fato, muitas de vocês me falaram que seria muito difícil, estava sendo muito difícil, mas que iriam fazer. E vocês cumpriram com suas palavras. Algumas irmãs fizeram, já me entregaram o seu esboço, o seu modelo de esboço. Eu também já corrigi, já encaminhei a resposta para vocês. Gostei, achei bastante interessante. Quero aqui desde já também parabenizá-las, porque foi algo tremendo. Eu acredito que se vocês pregarem aquela palavra que está exposta ali naquele esboço, vidas serão edificadas, pessoas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, algumas de vocês também sabem que quando eu respondi sobre o esboço a vocês que me entregaram, eu também expus uma crítica. A minha crítica, ela não está diretamente àquilo que está escrito, ou seja, não é uma crítica concernente ao conteúdo, mas é uma crítica concernente à estrutura do esboço de vocês. Então hoje eu irei falar sobre isso. Então desde já eu vou usar também um modelo de um esboço que eu mesmo preparei quando eu estive pregando em uma igreja há um tempo atrás. Então eu fui convidado e desde já eu estudei e achei por bem preparar um esboço para estar me auxiliando na pregação da palavra. Vocês também lembram que eu fiz a comparação ou o contraste sobre o esboço e o discurso de um político, de alguém que está atuando na política. Eu falei que muitos políticos, quando vão discursar, eles usam um papel para estarem lhe auxiliando. Eu falei também que quando nós elaboramos um esboço, isso aqui é necessário vocês terem ciência disso, que quando você elaborar um esboço, você tem que se preocupar com aquilo que você vai inserir no seu esboço, para não acarretá-lo de muitas informações e no decorrer da sua ministração você ficar perdido no tempo, ficar perdido desnorteado, porque você colocou muitas informações ali e acabou se perdendo. Então o político muitas vezes ele está ali discussando, mas ele está a todo momento vidrado ali, lendo a folha que está com ele. Então isso é um pouco perigoso, porque isso pode transpor para o público, o público pode ver aí uma falta de preparo, o público pode achar que essa pessoa que está falando, que está discursando, é uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem capacidade, porque ela está ali a todo momento vidrado em um papel, e não tem olhos fixos ao público. Então isso é muito perigoso. Então a gente tem que estar atento a isso, tá bom? Quando você elaborar o seu esboço, coloque o essencial, não insira tantas informações que pode correr o risco de você ficar perdido na hora da sua pregação.
Isso equivale também pelo fato de não termos um tempo totalmente disponível para nós expor a nossa mensagem de uma forma mais clara e transparente, porque às vezes a gente vai pregar, vai ministrar a palavra, tem igrejas que disponibilizam 15, 25 minutos. Como você vai transmitir tudo aquilo que você colocou no seu esboço com 25 minutos de tempo, com 30 minutos para uma mensagem? Então isso é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado concernente a isso, tá bom? Então fique atento para isso. Quando nós elaboramos um esboço, nós temos que colocar ali no papel o essencial, para nós não ficarmos perdidos, não ficarmos todo o tempo olhando aqui para o papel e perdendo o foco, que é o público. Então o público pode achar que nós estamos ali e somos despreparados, somos incapacitados por estarmos a todo tempo ali olhando para o papel e perdendo o foco do público, daquelas pessoas que nos ouvem. É claro que quando você estiver pregando, você vai perceber que ao final de cada tópico você vai dar um rápido direcionamento ao seu olhar para o papel e vai perceber que é hora de pular para o próximo tópico. Pulou para o próximo tópico, identificou o que você vai falar, já foca no público novamente. Então, eu vou usar aqui um exemplo de um esboço que eu fiz para a melhor aprendizagem de vocês, tá bom? Pois bem, vamos lá. Olha só, esse aqui é o meu esboço. Um esboço relativamente pequeno, pessoal. Cerca de uma página, uma folha de A4. Uma folha A4. Tá vendo aqui? Bem pequeno mesmo. Percebam aqui que eu fiz uso de um texto, né, que está inserido em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Esse aqui é o texto base do meu sermão, que eu inseri no meu esboço. Eu vou usar essa passagem, esse episódio, para transmitir a minha mensagem, baseado nesse episódio desse capítulo 4 aqui, versículo 38 em diante. Então, vocês percebem que eu inseri um tema, aprendendo com Eliseu, filho de Safate. Logo, é certo afirmar que eu estarei falando sobre quem? Que eu estarei falando sobre o personagem Eliseu. Percebam aí, eu coloquei o nome do personagem, apresentei o personagem que eu vou trabalhar com ele na minha mensagem. E aqui eu inseri também um texto que não está inserido no 1º livro dos Reis, mas está inserido, que não está inserido no 2º livro dos Reis, mas está inserido no 1º livro. 2º livro dos Reis, capítulo 4, é a mensagem, de onde eu extraí a mensagem. Mas aqui, esse texto aqui está inserido no 1º livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 19 em diante. Porque aqui fala do chamado de Eliseu, do início de Eliseu. Então, para me falar sobre Eliseu, eu tenho que buscar as suas origens, eu tenho que buscar o princípio, onde tudo começou. E onde tudo começou? Aqui conta, diz o texto no capítulo 19, versículo 19 de 1 Reis. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Observem que aqui vocês percebem que há uma palavra grifada aqui, ó, capa, em negrito e grifada aqui. Por que eu fiz isso? Porque só aqui nessa introdução eu já encontro algo relevante para transmitir para o meu público. Observe aqui que capa está em negrito e aqui está um comentário que eu fiz, ó. Esse comentário é o que? É algo bastante interessante. Quando você pega a palavra capa em hebraico, ela é aderente e fala da vestes de um profeta. Então, não é qualquer capa aqui. Aqui é a capa, é a túnica de um profeta. Não é a túnica de alguém que trabalha no campo, não é a túnica de alguém que trabalha no comércio, mas é a capa de alguém que é um profeta. Então, quando nós percebemos que Elias lança a sua capa sobre os ombros de Eliseu,
nós estamos percebendo que não foi qualquer não foi qualquer pessoa que convocou, que chamou Eliseu, mas foi um profeta que estava dando a ele um novo destino, um novo rumo, a partir do momento que ele lança a capa sobre Eliseu. Então perceba que é a capa de um profeta. Logo, ali está uma mensagem. Eliseu está sendo chamado para se tornar um futuro profeta. Logo, ele ainda não será, ele ainda de fato, urgentemente, não é um profeta, mas ele vai encarar todo o processo para se tornar um futuro profeta. Ele vai passar pela escola, ele vai aprender, ele vai ser discípulo. Posteriormente ao seu discipulado, ele se tornará um profeta. Então perceba que nessa pequena introdução eu já encontrei palavras valiosas para transmitir para o público a respeito da mensagem que eu estou elaborando. Aqui também eu coloquei algo interessante. Perceba que no versículo 21, olha só: voltou Eliseu e seguiu a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então eu coloquei outro comentário aqui, olha só. Seguiu, a palavra seguiu fala de quê? Fala de alguém que está atrás, está se referindo a alguém que vai posterior a alguma outra pessoa, que está seguindo alguém. Refere-se a alguém que está seguindo os passos de outras pessoas. Então, quando o texto diz que Eliseu seguiu a Elias, está dizendo que Eliseu se torna um discípulo, se torna um seguidor dos passos de Elias. Eliseu se torna um seguidor dos passos de Elias, começa a aprender com Elias, sendo um discípulo de Elias, para futuramente, como eu disse, se tornar um profeta. Ele não chega a ser profeta de uma hora para outra. Ele passa pelo estágio de discípulo. Ele vai aprender com Elias. Elias vai ser o seu mentor. Então aqui eu já falei sobre o início de Eliseu, sobre o início do seu chamado. Agora aqui, olha só, eu entro no texto que nós lemos. Eu entro no texto que eu usei para transmitir a mensagem, que foi 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que diz... e voltou, eu só separei apenas um pedaço. E voltou Eliseu a Gilgal. Esse voltou aqui é porque Eliseu já tinha passado por Gilgal, já tinha ido a Gilgal. Agora ele está em outro lugar, em outro ambiente, e volta novamente a Gilgal. Só que antes ele voltou, ele passou por Gilgal, melhor dizendo, como discípulo. Agora, quando ele volta, ele já volta como um profeta. Percebe o contraste entre o discípulo e o profeta? Ele passa como um discípulo, só que ele volta. Só que ele não é mais um discípulo, ele se tornou ele já é constituído um profeta. Gilgal, olha só o que eu coloquei. Gilgal fez parte da trajetória de Eliseu. Foi de Gilgal que ele se retirou até o Jordão para ver a subida de Elias. Gilgal, Betel, Jericó, até o Jordão. Então percebe que ele já havia passado seguindo a Elias por Gilgal. Só que agora ele volta. Ele volta não como um discípulo, mas ele volta como um profeta, como sucessor de Elias. Isso aqui fala dos estágios da vida, fala dos processos da vida. Há momentos que passamos por lugares, por ambientes que somos considerados uma pessoa. Só que a nossa próxima volta, só que o nosso próximo retorno a esse lugar, nós já voltamos diferente de como entramos, de como passamos. Perceba? Eu coloco aqui também que nesse episódio há um problema. Qual é o problema? É uma fome que assola a terra. Quando essa fome assola a terra e Eliseu está reunido com os seus discípulos, com os filhos dos profetas, Eliseu vai dar uma ordem, vai mandar um moço colocar uma panela no fogo e fazer um caldo de ervas, fazer um guisado.
Quando nós percebemos esse texto aqui, afirmando que Eliseu ordena ao seu moço para que ele viesse fazer um guisado, nós iremos perceber algo interessante. O quê? Que esse texto tem coisas ricas para nos apresentar, como o termo ervas. O termo ervas aqui fala de uma espécie de verdura. Eu até coloquei aqui, ó. Fala de uma espécie de uma planta silvestre que é também chamada de colossíntidas. Fala de como se fossem pepinos bravos, abóboras de gosto amargo. É uma verdura imprópria para consumo. Algo impróprio para consumo. Ao ponto de que alguém foi ao campo e colheu, trouxe essas ervas, trouxe essas trepadeiras silvestres e adicionou ali na panela, e quando foi preparado todo o alimento, gerou morte. Houve um grito, houve uma apreensão ali. Alguns gritaram: "Há morte na panela". Há morte na panela. Por quê? Porque o alimento que foi preparado era impróprio para o consumo. Então, é claro que nós percebemos, aplicando, fazendo toda uma exegese desse texto, que percebemos que quando o moço grita dizendo que há morte, quando as pessoas gritam dizendo que há morte na panela, podemos olhar e ver que quem foi ao campo juntar ou colher essas ervas não tinha conhecimento, era alguém inexperiente e trouxe qualquer coisa para preparar o alimento, para preparar algo para que o povo viesse se alimentar, que estavam com fome. Observe, pessoal, que nós podemos aqui usar esse texto e falar dos nossos dias atuais. Quantas pessoas não estão preparando qualquer espécie de alimento no que diz respeito à palavra, preparando qualquer coisa para transmitir para o povo? Quantas pessoas não estão alimentando, quantos líderes aí não estão alimentando as ovelhas de qualquer forma? Eliseu era um líder e ele ordenou que alguém fosse ao campo. Só que esse alguém, ele não tinha conhecimento, era, podemos dizer, alguém inexperiente, que vai ao campo, colhe qualquer coisa e traz para o povo comer. Então essa preocupação tem que ser a nossa. Como pregadores, como pregadoras, você tem que ser alguém que saiba o que você está preparando para o povo que vai comer, para o povo que vai se alimentar, no que diz respeito à palavra. Não prepare qualquer comida, não prepare qualquer alimento. Dê um alimento sólido, dê um alimento que vai gerar vida e não morte, no que diz respeito à palavra de Deus. Perceba que o meu esboço é pequeno, mas é um esboço que, quando pregado, ele abre diversos horizontes para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o nosso jeito. Eu coloquei algo aqui interessante, que quando a farinha, quando foi revelado que havia morte na panela, o profeta manda trazer farinha e colocar naquela panela, naquela comida que eles tinham preparado. Por que ele mandou trazer a farinha? Porque ele realizou ali um ato profético. Quando eu coloquei aqui algo interessante, quando a farinha entra em contato com as ervas não mudam as propriedades da farinha, mas a farinha mudou a propriedade das ervas. Por quê? Porque aquilo que está em nós tem que ser maior do que aquilo que está no mundo. A nossa propriedade, a nossa essência de verdadeiro cristão tem que ser maior do que aquilo que tenta gerar, tenta causar morte, tenta causar destruição. Então, o profeta manda lançar a farinha. A farinha representa a palavra. Então, a palavra, ela tem poder para desfazer o cenário de morte, para gerar vida onde as perspectivas eram de morte. Então o profeta Eliseu ordena, pede a farinha e lança a farinha naquela comida.
E o que acontece? A morte, ela sai. Não há mais morte, porque o profeta efetuou um ato profético ali, lançando a farinha, que representa a palavra, e não houve mais morte, e sim vida. Olha o que eu coloquei, estavam no mesmo ambiente, mas a propriedade das ervas não compromete a propriedade da farinha. Aqui é o cristão. O cristão, ele frequenta diversos ambientes, seja esse ambiente profissional, ambiente religioso, ambiente secular. Aí, um exemplo, você é convidado por um amigo ou uma amiga a ir a uma festa. Esse seu amigo não é cristão. E você vai a essa festa de aniversário, respeitando e comemorando com seu amigo, celebrando a amizade e ao aniversário desse seu amigo, digamos assim. Você vai lá é um ambiente onde está rolando, onde as pessoas ouvem músicas seculares, onde as pessoas bebem bebidas alcoólicas, mas você é um cristão, você está lá com seu amigo. Você não pode deixar a sua propriedade, a sua essência de cristão ser influenciada pelo ambiente. Então, isso aqui é muito importante. A farinha esteve no mesmo ambiente que as ervas amargas, só que a propriedade das ervas não contaminou a propriedade da farinha. Pelo contrário, em vez das ervas influenciarem, foi a farinha que influenciou. E onde havia morte, não houve mais, porque a farinha, repito, que representa a palavra, gerou vida e não houve mais morte. Aí eu coloquei, olha só, farinha nada mais é do que um grão de trigo processado. O Senhor Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como se sabe, o pão é o produto final da farinha. O problema da nossa geração é que nós temos a farinha aqui dentro, mas estamos indo lá fora no mundo atrás de ervas amargas. Aqui eu fiz um contraste, porque eles estavam com a farinha e podiam até então preparar um pão para se alimentar. Só que eles preferem ir ao campo escolher ervas para fazer, porque ervas é mais rápido o preparo. Ervas não há tanto processo para ser realizado ali, para as pessoas fazerem um alimento rapidamente. Então essa geração está preocupada muito com o imediatismo, com a rapidez, com aquilo que é precoce, que acontece rápido demais. E aqui há um problema, porque o cristão ele tem que entender que há processos, há estágios para que aquilo que ele quer, para que aquilo que ele sonha venha a acontecer. Então eu faço uma crítica aqui. Muitas vezes nós temos a farinha dentro do nosso ambiente, dentro da nossa igreja, dentro do nosso lar, só que a gente quer ir lá fora. Eu dou um exemplo. Você é alguém cristão e sonha em ter tem um projeto e sonha em ter esse projeto realizado. Só que aqui dentro você tem todos os recursos para você realizar esse projeto. E você vai buscando subterfúgios lá fora para tentar concluir o seu projeto. Aqui é um problema, porque você tem que entender que tudo é um processo. Então, não abra mão daquilo que você tem dentro da presença do Senhor, daquilo que você tem dentro do seu contexto de intimidade com Deus e vá em busca de coisas lá fora que são inúteis, que geram a morte. Então, pessoal, é um simples exemplo, olha só, é um pequeno esboço, só que rico em conteúdos, rico em algo edificante para a vida das pessoas. Então, aqui é a crítica. Vocês têm que entender que o esboço de vocês tem que conter o essencial, tem que conter aquilo que será apresentado ao público. Vocês não precisam encher ali de coisas, senão vocês vão ficar aqui focados muito aqui, ó, e vão esquecer do público. Aí o público vai olhar e vai dizer, poxa, aquela pessoa é uma pessoa despreparada, aquela irmã é uma irmã despreparada, aquele irmão é um irmão despreparado. Ele vai pregar, ele fica lendo ali o texto, como é que eu vou entender? Parece que ele está colando ali. Então, de fato,
o esboço é o que eu sempre falo, o esboço ele não é uma cola, ele é um auxílio, ele é uma ferramenta que te auxilia na exposição da palavra de Deus. Só que você tem que ter métodos, você tem que ter uma estratégia para consultá-lo e para ele estar lhe auxiliando e não lhe atrapalhando. Porque às vezes, quando você acrescenta muita informação, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar uma barreira que pode te atrapalhar. E o papel do esboço não é isso, não é te atrapalhar, é te auxiliar. Tá bom, pessoal? Então, quando vocês forem elaborar um esboço, procurem colocar somente o necessário. Tá vendo aqui? O necessário para vocês terem um bom desempenho e as pessoas entenderem a palavra que você transmitiu, entenderem aquilo que você quis comunicar. Tá bom? Esse é o nosso segundo vídeo. Desde já agradeço a cada um de vocês. No nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre aquelas questões escatológicas. Lembra que ficou para nós estarmos abordando isso na próxima aula, mas gerou a questão do nosso esboço. Então, após esse esboço, após essa aula que foi hoje, nós estaremos abordando nas nossas futuras aulas a questão daquele quiz escatológico que nós fizemos, tá bom? Então, essa é a nossa próxima aula. Deus abençoe vocês, fiquem todas e todos na paz. Deus abençoe.